Horóscopo para o dia 13 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. Para quem conhece a história bíblica do grande dilúvio, se baseie nela para conduzir sua vida nesta sexta-feira. Já para os que não conhecem, vou explicar o que as cartas me mostraram. É possível que haja alguma situação em sua vida que já está mostrando sinais de reviravoltas, mas que talvez por excesso de otimismo esteja a ignorar, e não será estranho que algumas das pessoas mais próximas venham te alertando sobre algo. Para ficar claro, a carta à cegueira, que está na posição da causa, contém um arco-íris ao fundo, uma mulher com os olhos fechados e uma menina que serve de guia. Para quem conhece o tarô tradicional, o significado dela é semelhante, em muitas oportunidades, com o arcano menor 2 de espadas, em que alguns autores representam na figura de tal carta alguém tapando os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Embora na história bíblica o arco-íris seja representado como a aliança formada por Deus à humanidade para não fazer um novo dilúvio, sabemos que a causa está relacionada aos raios de sol que entram em contato com a água da chuva, separando as cores que compõem a luz, ou seja, se estiver sol, mas também chover, independente se ela está chegando ou se afastando, é possível ter a visão dessa bela imagem. O problema é que você poderá ter a predisposição de acreditar que a situação não vai chegar até você, ou que não vai ser tão impactante, mas o efeito poderá ser exatamente o oposto. Portanto, seria interessante abrir seus olhos para a realidade, não fazendo de conta que determinados problemas, que ainda estão pequenos, não existam, de modo que possa agir adequadamente, por mais que os passos iniciais sejam duros. O ditado diz que um homem prevenido vale por 2, e se for capaz de se precaver, poderá garantir que de fato o que se aproxima não venha a te acertar, ou se acertar, que tire o melhor proveito da situação. Seja como Noé, que mesmo que o resto da humanidade que ele conhecia e anunciava o que estava para vir, foi taxado de louco, utilizou de toda a sua dedicação e recursos disponíveis para se salvar do que destruiu praticamente toda a civilização. Além disso, graças a tal postura de perceber, devido ao aviso divino, o que se aproximava sem se deixar influenciar por aqueles que preferiram enxergar apenas o que parecia normal, foi responsável pela restauração do que sobrou, como a vida de animais, algo que não seria possível recuperar se não houvesse estoque, que no caso, foi a colocação de um casal de cada espécie para que pudessem se reproduzir e repovoar o planeta. Touro. O recado para você nesta sexta-feira é perseverança, algo que seu signo tem bastante. Isso porque você poderá lidar com situações que talvez sejam recorrentes, ou mesmo que não seja, mas que exija certo grau de seriedade, necessitando de seu foco. A parte positiva é que você possui ambos. Porém, talvez já esteja levando bastante tempo, e sente que praticamente não conseguiu sair do lugar. Embora isso possa parecer desanimador, permaneça com a cabeça erguida e encarando com a mesma seriedade e foco, aliado à crença de que vai conseguir e a calma, que não vai tardar em encontrar a saída para superar. Por mais que o erro seja decepcionante, ele muitas vezes nos é um presente, pois sabemos o que não se deve fazer para chegar num determinado resultado, o que, numa visão simplista, parece perda de tempo, mas numa observação mais ampla, te dá mais conhecimento sobre a questão. Isso porque, dependendo da situação, tais erros podem se tornarem acertos quando for de sua vontade,
sabendo explorar, da mesma maneira que, por já ter passado por tal experiência antes, sabe como sair caso venha a ocorrer novamente, enquanto aqueles que sempre acertaram, mas nunca haviam caído naquela condição, vão ter que se esforçar bastante para conseguir se livrar. Gêmeos. É possível que nesta sexta-feira você consiga chegar ao ápice dos resultados que poderia alcançar em determinadas situações, ou seja, dificilmente vai conseguir mais do que espera. Sendo assim, será um ótimo momento para se desprender dessas situações, tanto para aproveitar os resultados como para fazer que elas sirvam como sementes que possam gerar mais frutos. Talvez você esteja colhendo determinados resultados com grande potencial, mas não tenha se dado conta disso, preferindo ficar preso a determinadas situações apenas porque há algo nelas que prendem sua atenção, mas que não dão qualquer resultado benéfico prático. Seria como ganhar uma boa grana na loteria, e em vez de transformar o prêmio em mais dinheiro, seja começar um negócio próprio ou qualquer outro tipo de investimento que faça a quantia aumentar, continue a jogar, obtendo algum ganho, mas não percebendo que, por mais que consiga certo retorno, está a gastar mais do que recebe. Faça a análise do que vem recebendo e dos retornos que poderá conseguir caso seja um pouco mais ousado, e será possível que descubra que já possua sua galinha dos ovos de ouro, mas que talvez esteja preferindo subir o pé de feijão não pela riqueza que já dispõe, e sim pela adrenalina de escapar da percepção do gigante, que pode até ser divertido, mas em nada agrega. Câncer ou caranguejo. Você poderá, nesta sexta-feira, recobrar a clareza sobre determinadas situações que havia entrado, mas que por algum motivo acabou se desviando, provavelmente por alguma forma de obsessão. E quando falo de obsessão aqui, não é a respeito de entidades metafísicas, mas que às vezes colocamos nosso foco em outras coisas que não eram o motivo original, esquecendo a intenção do compromisso. Tal retirada de venda dos olhos será ideal para que se recoloque no caminho e consiga o que era considerado seu objeto de desejo, saciando sua vontade original. Porém, caberá a você saber se desvencilhar das tentações para não se desviar novamente, ou seja, fortalecer seu foco no que é realmente interessante. Digo que poderá não ser tão fácil, pois tendemos a colocar a culpa no externo, seja deixar de fazer o certo porque outros estão fazendo errado, retribuir provocações em vez de se dedicar ao objetivo, ou se dedicar a atividades puramente prazerosas, mas sem efeito duradouro, do que fazer aquele esforço a mais necessário para conseguir o que daria mais plenitude. Leão. A palavra-chave para você nesta sexta-feira será atitude. Isso porque é possível que venha a esperar o acontecimento de determinadas oportunidades para aproveitar, seja apenas do dia ou algo que já está aguardando há um bom tempo. Talvez você tenha até se preparado bastante, esperando a ocorrência para agir da melhor maneira. A parte positiva é que ela vai acontecer na sua frente, da maneira que gostaria, pronta para ser aproveitada. Já a parte não positiva é que as formas de aproveitar poderão ser tantas que haja tremenda indecisão sobre como fazer, mas, pela falta de atitude, ir embora. Colocando no contexto de uma partida de futebol, seria como aquele atacante que conseguiu deixar o goleiro no chão na intermediária, após um contra-ataque, tendo a capacidade de fazer o gol, que classificaria sua equipe, da maneira que ele quisesse, inclusive parando a bola na linha, deitando no gramado e rolando para empurrar a bola,
mas o excesso de facilidade o deixar tão indeciso que dá tempo o adversário chegar e tomar a bola, para sua vergonha e fúria de seus companheiros e torcedores. Em outras palavras, se houver diversas possibilidades, seja objetivo, escolhendo qualquer uma, e assim se dará bem. Caso contrário, poderá passar um bom tempo isolado a se lamentar da oportunidade perdida por não ter sido capaz de tomar uma ação adequada. Virgem. Haverá certa tendência a comparar o passado com o presente, mas com o viés de colocar em predileção o que ficou para trás, e isso apenas servir para deixar de aproveitar todo o potencial do agora. O problema de quem vive com a cabeça no passado é que é uma pessoa que praticamente deixou de existir, pois a vida segue, mas apenas o corpo está no presente, sendo afetado por ele. Por mais que toda a beleza que ficou para trás tenha sido boa, talvez seja o momento de dar uma chance ao presente, percebendo o que ele tem a oferecer. Mas não estou falando daquela chance com má vontade, torcendo até para dar errado para justificar o pensamento retrógrado, mas agir com determinação para fazer dar certo, transformando sua vida em algo que valha a pena, não apenas em dias que passam um após o outro. Se for capaz de viver a vida com vontade, desejando as experiências boas com sentimento de entrega, será natural que oportunidades melhores que do passado comecem a surgir na sua frente, sendo capaz de estar no lugar certo e no momento certo. Aliás, como saiu como esclarecimento a carta Proteção, que traz uma simbologia que dá a entender que, tudo o que precisar para algo, vai receber, será capaz até de, por exemplo, desejar participar de um evento, mas não ter dinheiro, porém, vir a receber dinheiro inesperado, ser convidado, seja por presente ou ser lembrado por alguém que conhece seu trabalho e compõe a organização, inclusive, dependendo de sua capacidade, atuar como palestrante. Quando deixamos o passado de lado e passamos a viver o presente com intensidade, a vida costuma nos dar diversos presentes, e já não precisamos mais nos afogarmos em lembranças de tempos que haviam sido bons. Libra ou Balança. Esteja bastante atento ao seu estado de espírito nesta sexta-feira, pois ele vai influenciar bastante sua visão sobre os fatos e as respostas a eles. Isso porque haverá certa tendência a se inquietar com facilidade, e dependendo dos assuntos que chegam até nós, realmente isso é tentador. Porém, como nosso humor nos influencia mais do que imaginamos, somos capazes de receber informações que podem ser uma maravilha, mas que devido ao nosso incômodo, enxergar como o pior dos cenários, ou simplesmente não darmos qualquer valor. É sabido que toda ação tomada com a cabeça quente tende a ter um desfecho péssimo. Sendo assim, procure saber acalmar suas emoções e sentimentos, procurando se distanciar um pouco do assunto, de modo a ter uma visão mais isenta, te capacitando a tomar decisões mais acertadas. É a questão de ter frieza, em vez de deixar-se influenciar pelo calor do momento. Escorpião. Será uma sexta-feira em que sua mente poderá se manter num estado de pureza se assim permitir, o que certamente atrai bastante coisas boas. Aliás, estará tão perceptível que talvez até algumas pessoas venham a te elogiar por sentir algo diferente em você, como se trouxesse leveza a quem entrar em contato contigo. Em outras palavras, será um dia em que a felicidade poderá estar em alta, tendo muitos motivos para ser grato. Contudo,
seria interessante não se basear apenas no externo para a prática da gratidão, mas compreender que a felicidade já existe em você, independente de como as coisas estiverem, e devido a esse algo externo é que isso é projetado fora. Com tal percepção, será capaz de se encantar em perceber como as coisas vão bem quando nos sentimos bem, e o quão vantajoso é aplicar isso mais vezes em vez de esperar que algo ocorra fora para que decida vibrar elevado. Perceber esses detalhes e colocar em prática poderá te trazer uma imensa mudança de vida, e para melhor. Sagitário. Haverá possibilidade de que você venha a se sentir tentado a tomar certas atitudes, mas não saber o porquê disso. Simplesmente o desejo vem, mas se perguntado, não saberá explicar. Não é que será algo que quando vier a perceber, já fez, mas terá certa consciência de sua vontade, até repentina, e se perguntar sobre o porquê daquilo vir tão forte, e às vezes podem ser até coisas que nunca sentiu vontade, mas que inexplicavelmente parecer clamar por aquilo. É possível que tais desejos sejam plantados de maneira inconsciente, seja através de cheiros, imagens ou até áudios, mas agirem de maneira tão sutil que sua consciência não vai conseguir pegar qual a origem. E aí entra a importância da espiritualidade, que também atua com o subconsciente, podendo pedir para explicar qual a fonte do que levou a tal tentação. Dessa forma, é bem capaz que você seja levado até a origem, de modo que possa decidir se deve seguir em frente, cedendo a tal vontade, ou simplesmente rejeitar. De fato, há necessidades que precisam ser supridas, e essas vontades fortes servem até como mecanismo de autopreservação e melhoria. No entanto, há certas informações sutis que são plantadas como sugestões, que muitas vezes fogem de nosso senso crítico, cujo intuito é nos causar algum prejuízo ou favorecer apenas a alguém, como mensagens subliminares utilizadas em propagandas ou mesmo determinados produtos deixados quase imperceptíveis por nossa visão em filmes, mas que nosso subconsciente consegue captar e somos influenciados por isso. Capricórnio. Assim como um navegante em alto mar no meio de uma forte tempestade, que deseja encontrar o mais rápido possível um porto seguro para esperar ela passar e seguir viagem, você poderá querer nesta sexta-feira se refugiar de algumas situações que poderão te deixar à beira da loucura. Porém, ao contrário da analogia utilizada, você terá escolha, pois se sabe que muitos dos navegantes, quando são atingidos por elas, estão longe de tudo, ficando praticamente à deriva, sendo necessária grande habilidade para controlar sua embarcação e a deixar em condições para continuar seu caminho. Quando digo que você terá escolha, é porque é provável que boa parte dos pensamentos que estarão em sua cabeça apenas estão ocupando espaços desnecessários, te fazendo desperdiçar energia. É mais ou menos como aquela história de quando estamos com uma dificuldade, começamos a pensar em outras nada a ver, e com o acúmulo delas, ficamos paralisados. A saída estará exatamente em isolar o que é necessário para o momento, dando atenção apenas ao que interessa, em vez de ficar na esperança em conseguir lidar com todas de uma vez. Quanto mais tiver capacidade de enfrentar, principalmente no mental, cada uma em separado, melhor vai conseguir canalizar sua energia vital para solucionar. Aquário. De alguma forma, você poderá sentir a necessidade de que seus sentimentos sobre algo fosse protegido, o que gera um alerta. Isso porque é natural que protejamos o que é sensível, não o que é forte.
Dificilmente vamos colocar barreiras para proteger aquilo que é sólido e resistente, mas ao que pode ser facilmente quebrado. Aliás, quando algo está por um fio, não é raro serem utilizadas demonstrações de força, que nada mais são do que tentar influenciar o outro lado alegando ser mais forte do que é realmente. Basta vermos animais, que costumam atacar quando se sentem ameaçados, com a noção de que podem ser facilmente afetados. Talvez a questão nem seja a de proteger seus sentimentos, mas de fortalecer eles, de modo que sejam mais sólidos. Quando eles são firmes, não damos a menor importância para o que vem contra nós, seja com possíveis decepções ou o intuito de alguém de diminuir, pois sabemos que não terá qualquer efeito. O lado bom de quando fortalecemos o que enxergamos como algo bastante sensível, é que temos mais coragem em nos arriscar sem medo de nos machucarmos, e como prêmio, somos bastante recompensados por isso. Sendo assim, pense bem sobre certos assuntos que te são delicados, pois talvez o problema não seja que os outros estão colocando, mesmo sem querer, o dedo em suas feridas, mas que precisa curar e deixar o ponto forte, onde qualquer coisa que venha a tocar não cause qualquer incômodo. Peixes. Sua natural capacidade empática estará bastante forte nesta sexta-feira. Contudo, vai precisar tomar cuidado para não utilizar isso para fins egoístas, em vez de agir de maneira desinteressada. Às vezes, a percepção da dor alheia é utilizada não para a cura, mas para gerar dependência, onde quem ajuda se declara como o salvador, e que os outros são ou seriam nada se não fosse a sua benevolência. O problema é que essa ilusão de poder sobre os outros traz mais dificuldades do que bênção. É a história de que o controlador se torna o principal controlado, se não o único de uma situação. Se a ajuda for com a intenção de realmente resolver o problema, de modo que o outro possa seguir seu caminho sozinho, capacitado, você terá sua vida mais livre, e é possível que lá na frente o ajudado venha a se lembrar e te retribuir de alguma forma sem que precise fazer alguma menção do benefício que fez a ele. No entanto, ceder à própria vaidade poderá fazer com que, seja intenção alheia ou não, tenha de ceder até a alma para atender às necessidades dos outros e manter a posição que querer assumir. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.